Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre técnicas de estudo. Como que eu fiz para estudar e para conseguir êxito na aprovação em 2 concursos para procuradorias municipais. E também como eu faço para estudar para concursos que eu pretendo prestar futuramente. Bom, eu divido o meu método de estudos em 3 grandes pilares. O estudo da doutrina, do código, no caso da lei seca, a gente costuma chamar de lei seca, que é o código sem comentários nenhum, e da jurisprudência. Então, esses conteúdos serão a base onde eu vou pesquisar. Aí eu busco os livros mais adequados, por exemplo, para estudar a doutrina. O Vademecum, eu uso esse Vademecum acadêmico da Ridel, é muito bom e completo. E ele também, para quem quiser adquirir, ele vem com planner. Não estou fazendo aqui nenhuma merchandise, até porque eu não ganhei nada com isso, mas esse Vademecum é muito bom, eu recomendo. Há outros bons, mas eu recomendo especificamente esse aqui, para o estudo da lei seca. E os livros de doutrina, eu escolho aqueles que eu acho mais adequado. Porém, a questão da escolha do livro de doutrina, ela é muito subjetiva. Tem pessoas, por exemplo, em constitucional, que não gostam do Pedro Lenza, outros gostam. É muito subjetivo isso. Algumas pessoas preferem, por exemplo, o Matheus Carvalho em administrativo, outros já preferem o José dos Santos Carvalho Filho. É também uma coisa relativa. Mas eu tenho os autores que eu mais gosto, eu tento pegar os livros que têm um conteúdo mais robusto e faço resumo desses livros de doutrina. Então, basicamente, o método de pesquisa e de análise da doutrina, da lei seca e da jurisprudência, quando eu estou elaborando os meus resumos, eu pego um livro sobre um determinado assunto, talvez eu consulte um segundo livro para complemento. Doutrina, normalmente eu leio... Doutrina não, desculpa. Lei seca, eu gosto muito desse código da Ridel, como eu havia dito. E a jurisprudência, eu assino um sistema push do STJ e eles me mandam os informativos e as jurisprudências em teses no meu e-mail. E também acompanho os informativos do STF. Então, quando nós estamos falando desse pilar, que é o estudo da doutrina, da lei seca e da jurisprudência, normalmente eu faço isso, reúno o material que eu julgo mais adequado e aí resumo para fazer a segunda parte do estudo, que é a revisão. Na verdade, o segundo pilar é a revisão dos conteúdos. Ok? Então, após estudar a doutrina, a jurisprudência e a lei seca, eu elaboro resumos escritos, normalmente à mão, com anotações breves das principais ideias do que eu li. E aí eu memorizo melhor, facilita a memorização. Normalmente eu faço uma revisão 24 horas após estudar o conteúdo, ou seja, eu consulto as anotações 24 horas após estudar aquele conteúdo, e depois eu faço uma revisão do que foi visto ao longo da semana. Então a primeira revisão é 24 horas depois do estudo, e a outra revisão eu faço aos finais de semana, normalmente aos domingos. Sobre o terceiro pilar do meu método de estudos, eu gosto também da resolução de questões. Como que eu resolvo questões? Tem 2 formas de resolver questões. Uma delas é interessante durante a leitura da lei seca. Por exemplo, eu pego uma questão, eu uso muito o site Que é Concurso,
Eu abro lá o que é concurso, faço login e pego questões. Exemplo, Magistratura Federal. Aí eu já estudo para as questões da Magistratura Federal. Normalmente eu também seleciono o filtro, eu coloco as questões da Defensoria Pública da União e do MPF, cargo de Procurador da República. E também, para não esquecer, do cargo da AGU, de Advogado da União. Então eu separo esses filtros e, por exemplo, uma matéria de Direito Constitucional. Aí filtra uma quantidade de questões. Quando nós estamos diante da resolução das questões, nós podemos nós notaremos que uma boa parte das questões são resolvidas com base no Código, na Constituição mesmo, se no caso for constitucional. Então a lei seca, ela responde a maioria das perguntas. Isso tem levantamentos de pessoas que trabalham com estatísticas aplicadas a concurso público, que a maioria das questões dos concursos elas são extraídas da própria lei ou da Constituição. Então, é importante, quando você for resolver questões, você pegar um enunciado de uma questão, ler o enunciado e procurar, dentro desse enunciado, onde que está a resposta na lei seca. E do porquê que a questão está certa, de acordo com a lei seca, por exemplo, ou porque as alternativas que estão erradas, elas estão erradas, e aí você procura o erro também na lei seca. É muito interessante esse método e ajuda bastante a fixar o conteúdo e também ajuda bastante na leitura da lei seca, porque às vezes pode ser meio maçante pegar, eu gosto de ler a lei seca, mas tem muitos candidatos que acham maçante ler a lei seca, né? É enfadonho, dependendo da lei, pode ser muito chata de realizar a leitura, como por exemplo uma lei bem difícil de você ler é a lei da SA, né? A lei da Sociedade Anônima. Então é uma lei bem chata de você decorar essa lei, e até maçante de ler, ela cansa bastante. Então, você pode fazer essa leitura da lei seca concomitantemente com a resolução de questões. E também você pode resolver questões de acordo com os seus simulados, para você testar o que realmente você sabe. E é bem legal também essa resolução de simulados, porque você consegue se preparar para situações reais de prova, onde você vai estar fazendo a prova propriamente dita. É óbvio que também é interessante que o candidato se inscreva nos concursos e faça essas provas naquele tempo, para sentir a pressão. O concurseiro tem que gostar de resolver provas, né? Gostar de resolver as provas. Então, se ele não gosta de fazer provas, fica difícil para ele ser concurseiro. Então, basicamente esse é o método que eu uso. Basicamente, eu diria que eu foco nele. Depois nós vamos falar também de como administrar o tempo, de como elaborar o seu plano de estudos, o seu calendário de estudos, que também ajudam a se organizar, né? Então, é importante isso, você ganha muito tempo se organizando. Normalmente eu também estudo uma matéria por semana, eu não estudo várias matérias por semana. Pego uma matéria, por exemplo, Direito Constitucional, já que nós estamos falando de Direito Constitucional, é uma das principais, se não a principal matéria para quem vai prestar concurso público. E aí eu estudo durante uma semana a matéria de Direito Constitucional, somente aquilo. Aí eu dou uma aprofundada, faço uma imersão no tema, e eu já tenho, a maioria das matérias eu já tenho todos os resumos prontos. Então facilita também na pesquisa. Mas é importante também que o candidato tenha seu material próprio, organize seu material próprio. Depois, no próximo vídeo, nós vamos falar um pouco sobre materiais, né? Resumos, como elaborar resumos, mapas mentais, que podem ajudar aí na fixação do conteúdo e são fundamentais para você fazer uma boa revisão posteriormente. Um abraço, boa tarde a todos.